1. No último episódio, Lord Morin e a Demônio Celestial tiveram sua grande luta onde usaram todas as forças que possuíam. Depois da batalha, Gonge e sua mestra ficaram sozinhos, aonde foi apresentado o fantasma Imperador da Espada, que desafiou a Demônio Celestial para uma batalha mental entre dois artistas marciais. Assim começou a maior batalha entre os maiores mestres que Gonja conhecia. Força da espada com chuva repentina de verão? Acho que você está cansado de me procurar. Tudo bem então. Eu uso a espada da sede para golpear você para cima, então uso as 3 primeiras formas de areia inferior para golpear o pilar do céu, a nuca e o pilar da vida, todos em uma linha. Para mim, a partida entre os dois era incompreensível. Eu não conseguia nem imaginar a luta na minha cabeça. Eu entendi a espada da sede. No entanto, eu não sabia o que era dragão da areia inferior. Eu sabia o que era onda corredora. No entanto, eu não sabia que tipo de forma era a morte viva da rotação da grande carruagem divina. Tudo continuava passando pela minha cabeça, e eu nem mesmo pude hesitar enquanto tentava imaginar. Eu não conseguia ver a luta entre os dois. Você tem que atacar assim. Excelente! Eu uso o preceito de vida e morte do estilo espada borboleta para me esquivar e dar um passo para trás, então uso a espada suprema do céu fértil. Nada mal. Nada mal mesmo. Ah! Se possível, eu queria me tornar o rival dela. Se possível, eu queria monopolizar suas esperanças e ser o aquele a conceder seus desejos. Eu queria que ela passasse o resto de sua vida feliz por minha causa. Mas eu não conseguia ver. O que posso ver e ouvir, na melhor das hipóteses, é: bom, vou usar a técnica para sair do caminho. Eu responderei com a terceira forma de estilo de espada. Apenas algo assim. Não pude ver as espadas dos dois mestres. Tudo bem. Vou contra-atacar com a segunda forma. Seguirei com o método. As palavras não faziam sentido. Tudo bem. Vou apunhalar com estilo de espada. Você com certeza está com pressa. Vou me esquivar, em seguida, usando para mirar em seu pescoço. Vou defletir e, em seguida, usar a 10ª forma para atacar. Com eu vou e depois de contra-atacar, vou torcer-o usando. Estava escuro. Eu estava longe de atingir seu patamar. Depois de desviar. Foi então. Mestre, que estava sem fôlego, olhou para mim. De repente, o tempo pareceu parar. O olhar da mestre. O olhar silencioso permaneceu em meu rosto. Certo. Havia um pequeno sorriso nos lábios da mestre. Discípulo. O dia está frio. A estação cai repetidamente no inverno, por isso esta área é conhecida como um campo de neve permanente. O campo de neve é um campo de batalha difícil. Quando você dá um passo à frente, muitas vezes cai na neve, então você tem que continuar usando suas habilidades de movimento. O mestre tocou o campo de neve com o dedo. A neve porosa estava manchada nas pontas dos dedos do mestre. Portanto, uma batalha no campo de neve sempre se concentra em quebrar a postura da outra pessoa. Discípulo. Você entende? Você não tem que cortar teimosamente a cabeça da pessoa ou esfaquear suas costas. É o suficiente empurrá-los até que eles não consigam manter sua habilidade de movimento. É por isso que seu fantasma e eu estamos tentando dominar o espaço um do outro. Se você roubar seu espaço, seu oponente terá um alcance menor de movimento. Mestre. Também há um motivo para usarmos chutes. Não é apenas bater na outra pessoa. Chutes espalham a neve e obscurecem a visão do outro. É uma luta bastante frenética. Não é. Mestre sussurrou em meu ouvido. Feche seus olhos. A mão esquerda da mestre lentamente cobriu meus olhos. Você consegue imaginar o oponente de seu mestre? Sim. É um mestre forte e nobre. Ele é um homem grande. Ele tem quase o dobro do meu tamanho. Certo.
Na minha cabeça, imaginei Baeh Orion. Sim. O mestre gigante parecido com um urso está respirando de forma irregular. Ele está encorajando você a atacar e sorrindo com confiança. Existe uma grande diferença em nossos físicos. Claro que ele está confiante. Quanto mais o mestre falava, mais clara a figura de Baeh Orion se tornava em minha mente. Como posso superar a diferença em nossos físicos naturais? Eu tenho que aceitar ela. Aceite, mas pense em meus próprios pontos fortes. Sou capaz de me mover mais rápido do que ele. Acima de tudo, estou mais familiarizada com o campo de neve. E sou mais adepta do uso de minhas habilidades do que ele. Sim. Jogue o jogo demorado. Você entende, discípulo? Estou buscando uma batalha prolongada. A mestre riu e disse brincando. Mas meu oponente vê através das minhas intenções. Seus movimentos tornam-se impacientes. Sua espada corta mais rápido. Ele está correndo em minha direção como um javali. Em breve. Mas não há nada para temer. Eu já tinha previsto isso. Eu dou um passo para trás, levemente, recuo. Meus olhos. Eu o arrasto para dentro. A paisagem foi desenhada diante dos meus olhos. Eu continuo andando para trás. Meus passos continuam leves. Ele age como um javali, correndo e jogando neve em todas as direções. O inverno se repetiu e o mundo se transformou em um campo de neve permanente. A mestre deu um passo para trás. Baeh Orion correu para frente. Os flocos de neve voam a cada passo que damos. Eu também comecei a ver suas espadas. Está nevando. Os passos da mestre eram leves. Já se passaram 2 dias desde que nossa partida começou. Ela pisou levemente, tão levemente no campo de neve como se ela fosse escorregar no gelo. A bainha preta das roupas da mestre fluía como um pincel em papel branco. Quanto tempo você vai fugir? Havia outro pincel seguindo atrás dela. Seus golpes eram mais duros, fortes e intensos que os da mestre. Era um pincel mergulhado em tinta e pressionado com força no papel. Se é uma habilidade de movimento, eu não vou perder para você. Com passos pesados, Baeh Orion quebrou o gelo sob seus pés, correndo para frente onde seu olhar atingia como uma escavadeira. Estou confiante de que posso continuar correndo para sempre. Mas ainda haverá um fim para isso. Você não sabe? Este mundo é um campo infinito de neve. Pode não haver lugar para ir, mas há um número infinito de lugares para onde correr. Eu não vou deixar você em paz. Baeh Orion chutou a neve correndo para frente. Se você estivesse no seu auge, talvez pudesse fugir para sempre. Mas esta partida é entre nós como estamos agora. Se estivermos contando o resto da sua vida, você não tem nem mais 2 horas. A areia da sua ampulheta está caindo rapidamente. Você ainda vai fugir? Que injusto. Vida é injusta. Baeh Orion brandiu sua espada. A mestre virou a cabeça e facilmente evitou o ataque. Não tenho muito tempo de vida. Eu não posso continuar fugindo. Em algum momento, temos que encerrar a partida. Não há razão para que esse ponto não seja agora. Agora você está falando minha língua. Se for assim. O mestre agarrou o punho de sua espada. Vou mostrar a você meu poder máximo. Arte demoníaca dos céus infernais. Primeira forma. Espada da fome. Fome, como pais trocando seus próprios filhos com os de seus vizinhos para comê-los. A espada separou o vento de inverno com um grito. Você já ouviu a história de um adulto que cozinhou os filhos do vizinho em carne seca e os enterrou na neve? Você ouviu os rumores na aldeia? Você ouviu que se cavar na neve ao lado da estrada da vila, sua pá descobrirá carne jovem a cada arado. Que triste! Baeh Orion bloqueou a lâmina do mestre com sua espada. Deve ter sido 1 ano de fome. Isso mesmo. A fome é como uma epidemia que sempre volta. Mas isso é apenas um acaso. Baeh Orion foi atingido por uma rajada de frio e brandiu sua espada novamente. As boas colheitas acontecem por acaso, assim como a fome.
Não é nada mais do que coincidência. Líder de seita, se você lamenta tanto por tragédias acidentais, você deve comemorar bênçãos acidentais da mesma forma. A profundidade da tristeza de uma pessoa deve ser igual à altura de sua felicidade. As duas espadas se chocaram. Uma flor de ameixa vermelha caiu. Então, cantarei sobre a feliz colheita de outono. Flocos de neve desceram como folhas caindo. Há dias em que olhei para o horizonte enquanto descia a rua. Era um dia em que o mar dourado de hastes de arroz se estendia até o horizonte. Crianças pequenas brincavam de esconde-esconde entre os arrozais tão altos quanto eles. A risada trovejou e ondulou dentro e fora das fileiras de plantas de arroz. O vento soprava. As montanhas e os campos ficaram vermelhos com as folhas de outono e o horizonte ficou amarelo com os talos do arroz. Você fala de carne de criança enterrada na neve? Depois, falarei sobre as risadas das crianças enquanto brincam sob os fartos produtos. Era um mundo cheio de folhas de bordo carmesim caindo no chão. O Rion brandiu a espada. De qualquer forma, os dias são fruto do acaso. Se eu tiver que colocar algo em meu coração enquanto giro minha espada, vou pensar no som de uma risada. Quando eu pensar na vida antes de morrer, vou pensar nas crianças brincando de esconde-esconde. É uma escolha óbvia. Sério. A mestre cortou as folhas. Que bênção! Arte demoníaca dos céus infernais. Segunda forma. Espada da sede. Ambos os casos são por acaso, você diz. Claro que são. Mas a felicidade não mata uma pessoa. O sofrimento da fome e a dor da sede podem matar. E se você morrer, você está morto para sempre. É o fim. O sol começou a se pôr. Vou cantar sobre as pessoas que morreram, incapazes de beber um gole de água. Uma onda de calor cobriu o mundo. Toda a vegetação da montanha secou. As ervas daninhas ficaram amarelas. As frutas murcharam, os besouros rastejaram lentamente centenas, milhares, 10 milhares de cadáveres de peixes foram espalhados ao longo da margem do rio. Os globos oculares redondos do peixe estavam desidratados. A espada da mestre ficou pegajosa. O Rion aparou a espada, mas a mestre não recuou. Em vez disso, ela se agarrou a ele ainda mais perto. Era um combate corpo a corpo. Eles estavam tão próximos um do outro que podiam sentir a respiração do oponente. Espada rapidamente se opôs à espada, tão rápido que deixava os olhos tontos. Se você lava e nada no verão, é muito legal. O Rion aparou a espada rápida da mestre. Você está ensinando o Gonge errado. O quê? Desculpe. Minhas palavras foram um pouco duras. Em vez de ensiná-lo errado, você o está ensinando muito cedo. A espada de O Rion fluiu como água. É bom falar sobre a dor do mundo. Também é bom olhar para o sofrimento de outras pessoas. Mas isso não é algo para ser feito para sempre. Por que você diz isso? Só fica cansativo. Flores de lírio vermelho floresceram. Este garoto Gonja ainda não experimentou as maravilhas do mundo. De repente, seu estilo de luta mudou. Ele tem que provar suas delícias. Somente quando ele provar, ele pode entender melhor a tristeza daqueles que nunca seriam capazes de sentir o mesmo. Ele precisa nadar no verão. Ele precisa nadar para sentir a dor dos desidratados e fracos. O coração humano é como uma vela. Enquanto continuar queimando, um dia vai queimar. Mestre do culto, você sabia? Esse garoto ainda nunca se apaixonou. Ele nunca esteve em um relacionamento. Seus ataques caíram como uma cachoeira. Mas ele já age como se carregasse toda a dor e tristeza do mundo. Que atuação! Ah! Ele nem deveria sonhar com isso. Mesmo que sua seita ensine crianças pequenas, ele é muito jovem para isso. Eu vou ensinar esse garoto a ser feliz. A chuva caiu. Eu vou ensiná-lo a rir sem uma única mentira. Vou ensiná-lo a colocar o braço em volta dos ombros de alguém. Ele deve ser capaz de aprender como ser feliz com alguém. Só então ele pode aprender a tristeza sem fim.
A chuva caiu sobre a terra seca. O rio ficou mais cheio com a água da chuva. À medida que o nível do rio subia, ele engolia os cadáveres dos peixes nas margens. As hipoméias violetas abriram-se para beber nas gotas de chuva. O som de sapos coachando. Você planeja ser o mestre do meu discípulo? Arte demoníaca dos céus infernais. Terceira forma. Espada do afogado. Isso mesmo. Como você ousa? Era como uma chuva incessante. A espada golpeou de novo e de novo. Quem você pensa que é para cobiçar meu discípulo direto? As monções causaram muitas inundações. Incontáveis pétalas de rosa flutuaram rio abaixo. Ah! Isso é uma piada? Eu planejei ser seu mestre primeiro. O reservatório desabou e a aldeia foi bloqueada na água. A água subiu até os pés das montanhas. No topo da água subindo, Mestre e Baeh Orion se chutaram. Splish! Splash! Ondas irromperam de onde as duas pessoas pisaram. Fui eu quem ensinou esse cara a tirar as cabeças dos orcs. Eu também fui o único a ensiná-lo a utilizar a aura. Eu criei esse pirralho sem nenhum talento nas artes marciais até que ele pudesse usá-las de alguma forma. E agora, você está interferindo e sendo uma má influência. Você está me chamando de má influência? Sim. O culto demoníaco é uma má influência. Os dois deslizaram pela superfície da água. Um foi perseguido. As ondas surgiram a seus pés com um respingo. O outro estava perseguindo. Suavemente, os dedos dos pés dela percorreram as pétalas de rosa. Os dois lançam sombras sobre as ondas e pétalas. Balançar uma espada deve ser divertido. O cheiro da água em um dia chuvoso. O aroma das flores era forte. Gonja não está pronto para a arte demoníaca dos céus infernais. É uma espada que exerce dor, entende a dor. O que isso deveria ser? É muito de uma arte demoníaca. Mas ele ainda precisa sentir o cheiro das flores e sentir alegria sob uma chuva de verão. Gonja é meu discípulo. Ele nasceu para ser o próximo mestre desta seita. É porque você pensa assim que estou te chamando de má influência. Sua mestre de segunda classe. Em pouco tempo, o rio inundado não era mais visível. Não havia sinal de água. As pétalas de rosa cobriram toda a superfície. O mundo ficou vermelho, tornando-se um jardim de flores. Flores fluíram. Peonias vermelhas floresceram e voaram para o ar. Sexta forma da espada do caos governante vermelho, espada do caos equilibrado, para cortar seu pescoço. Duas pétalas deram lugar à sua lâmina. Eu dou 2 passos para trás com o passo do centro da neve. Eu pude ver isso. Vou mandá-lo voando com a sétima forma da arte demoníaca dos céus infernais, espada de impacto direto. Eu pude ouvir. Eu usarei a quarta forma do estilo ataque do florescer oceânico, lua de colheita decadente, para confrontá-la. Eu podia ver as espadas das duas pessoas. Eu podia ver as peonias prensadas sob os pés das duas pessoas. O aroma das peonias vermelhas explodiu quando foram pisadas. Eu pude ver finalmente. A mestre estava. A cabeça-chefe do culto demoníaco, o demônio celestial, estava perdendo. Vou resistir a você com a oitava forma da arte demoníaca dos céus infernais, espada da incineração. Sob o céu de peonias, o sangue da mestre derramou. Foi sangrento. A diferença entre a habilidade do mestre e de Baeh Orion era clara. Não importa quanto tempo ela tentasse perpetuar a batalha, era impossível para a mestre escapar da perseguição de Baeh Orion. E por tentar o impossível, os braços, pernas e ombros da mestre sangraram vermelhos. Baeh Orion fez uma pose. Eu vou cortar você com a primeira técnica da espada da flor do velho resto, espada da noite enluarada. O som da respiração da mestre tornou-se um pouco fraca. Seu chi estava acabando. Seria ambicioso demais para ela tentar a morte mútua usando seu chi verdadeiro. A mestre abriu sua boca. Eu originalmente não conseguia completar a forma final da arte demoníaca dos céus infernal.
Isso foi por um motivo. Eu estava determinada a usar a morte desde a minha juventude, a morte por congelamento. Congelar até a morte depois de ser deixada para trás em um campo de neve por minha mãe. Isso foi o que considerei ser a penúltima morte. A mestre ergueu sua espada bem alto. Mas a ponta de sua espada apontava para o céu como um ponteiro das horas ao meio-dia. Paradoxalmente, eu fui capaz de completar a nona forma da arte demoníaca dos céus infernais depois que o mundo foi destruído. Céu e terra, era o meu ego. Quer eu olhasse para o céu ou caminhasse sob ele, eu estava sozinha. O mundo é inverno e uma vela solitária acende. Se eu canto, é a canção do mundo inteiro, e se eu morro, é a morte de tudo. É branco. Está ficando branco, e mais branco ainda. Sua espada cortou os céus. Meu céu infernal é o testamento do campo de neve. Arte demoníaca dos céus infernais. Nona forma. Espada do congelamento. O inverno cortou a primavera. O céu de pétalas vermelhas se separou. E em suas rachaduras, um inverno branco assolou. Ele se enfureceu e desceu. As pétalas se transformaram em neve e as centenas de milhões de peonias se transformaram em centenas de milhões de flocos de neve, congelando o mundo. Era uma espada solitária. O ataque cantou a morte solitária do demônio celestial. Claro. Quando a torrente de inverno o atingiu, Baehu Rion olhou para cima calmamente. Uma morte solitária. É esta morte que a líder do culto demoníaco escolheu? Tudo bem. Eu vou aceitar. É o ataque perfeito para o último guerreiro de um mundo caído. Um sorriso solitário pairou sobre a boca de Baehu Rion. Mas quando se trata de solidão, eu conheço ela melhor do que você. Baehu Rion agarrou o punho de sua espada. Quanto tempo você durou sozinha neste mundo? 3 anos? 2? Não. Você não durou um único dia. Afinal, aquele sujeito chamado Lord Morin estava ao seu lado. Quando Lord Morin morre, você perde a cabeça. A ponta de sua espada se moveu. Eu sinto muito, mas... Então... Já aguentei 130 anos sozinho. Artes marciais. Forma vazia. Primeira espada. As flores de peônia eram inverno, primavera, verão, outono. Outono, inverno, primavera, verão. Flores de ameixa, peonias, rosas e lírios. Lírios, ameixas, peonias e rosas. A pétala, as pétalas, pétala, por que eram pétalas? Vermelho, era vermelho, tornou-se vermelho, vermelho. O inverno foi. Por que ficou vermelho? Novamente o inverno. O inverno. A respiração dela. Por que ficou pesado? Eu recuperei o fôlego. Ah! Eu não podia ver. Eu não podia ouvir. Não consegui entender o último ataque de jeito nenhum. Contudo, havia algo mais importante do que entender a espada agora. Mestre, você está bem. Como está seu corpo? A mestre olhou sem palavras para o céu de inverno. Seus olhos não estavam focados. Meu coração deu um salto. Eu me atrapalhei para segurar a mão da mestre. Atrapalhando-se uma e outra vez, até que eu pudesse encontrar seu pulso. Estava batendo. Ela estava viva. Ela ainda estava viva. Mestre. A mestre lentamente abriu seus lábios. Entendo, disse a mestre. Então foi assim. Dizendo isso, a mestre olhou nos meus olhos. Discípulo. Suas pupilas escuras. Meu discípulo. Você. Desde o início, você só estava pensando em como me ajudar. Dizer que você veio do mundo exterior por admiração por mim. Isso era mentira. Era uma mentira vermelha brilhante. Por que eu não vi isso antes? Meu discípulo não é do tipo que atravessa o mundo apaixonado por uma reputação. A voz da mestre ficava cada vez menor. Obrigada. Discípulo. Você ficou feliz por me conhecer? Sim.
Você vai se lembrar de mim como a única pétala de uma flor. Sim, mestre. Gostaria de saber que tipo de flor é. Uma peônia, eu respondi. Eu segurei o corpo da mestre. Vou me lembrar de você como uma peônia vermelha, mestre. A mestre sorriu. Que belo. Ela roçou a mão na minha bochecha. Que belo. Então, com a outra mão, a mestre acenou para os céus. Foi um gesto fraco e leve, como um filhote de passarinho batendo as asas. Meu discípulo. Sem um único som, a montanha de neve foi cortada. A montanha, cortada em duas, ficava ali como se sempre tivesse sido assim. A mestre exalou um suspiro branco. Ela deve ter tentado sonhar um sonho branco. Mestre. Enterrei meu rosto no ombro da mestre. Na respiração interrompida. No tempo. Para a pessoa que nasceu com cheiro de neve. Você cortou o inverno. Mestre. Você cortou o inverno. Aquele dia. O inverno de um mundo foi cortado. Segurei a mestre por um longo tempo. Mesmo que a respiração de uma pessoa termine, seu corpo permanece. A morte era uma coisa cruel e impiedosa. Senhor. Muito tempo depois, ouvi uma voz me chamando. Os guerreiros em uniformes pretos, as elites do culto demoníaco, estavam me cercando. Mesmo enquanto eu silenciosamente segurava a mestre, a batalha do bem e do mal continuava. Eventualmente, o culto demoníaco venceu a guerra. Já que estávamos no meio de uma briga, não pudemos confirmar, mas... Vários membros do culto ouviram que nossa líder de seita o chamou de discípulo. O guerreiro perguntou nervosamente. Senhor, você é o sucessor do demônio celestial Nin? Eu olhei em volta. Todos os membros do culto demoníaco que sobreviveram à batalha estavam olhando para mim, incluindo aqueles que a mestre chamou de 4 lordes demônios. Alguns deles tinham hemorragias nasais, lábios cortados, braços que foram decepados. Todos eles, encharcados de sangue, esperaram minha resposta com a respiração suspensa. Não sei se sou. Nossa líder de seita não o aceitou como discípulo. Isso mesmo. Eu me agarrei um pouco mais forte ao corpo frio da mestre. Eu sou discípulo da mestre. O rosto do homem endureceu. Se nossa líder de seita aceitou você como seu discípulo, ela deve ter lhe ensinado a arte demoníaca dos céus infernais. Este pedido pode ser rude, mas por favor. Senhor. Demonstre a arte demoníaca dos céus infernais em nossa frente. Seu tom era educado, mas ele claramente quis dizer que não podia acreditar que eu era o discípulo do demônio celestial sem evidências. Estou sendo tratado como um herdeiro apenas por ser discípulo da mestre. Eu percebi então. Por que a mestre hesitou tanto em me aceitar como discípulo? Era porque ser um discípulo direto do demônio celestial significava herdar a liderança do culto demoníaco. Agora, quando o último calor da mestre deixou este mundo, o manto de líder do culto caiu sobre mim. Tudo bem. É o suficiente se eu usar a espada da fome. Sim. A líder da seita disse claramente que, se for um pouco insatisfatório, não o aceite como meu sucessor. Podemos não ser espadachins renomados, mas temos habilidade suficiente para discernir a habilidade de outros indivíduos. Os outros membros da seita começaram a sussurrar ao nosso redor. Ei! Do que o demônio sangrento está falando? O que? Você não entende? Se você olhar para ele fazendo uma técnica da arte demoníaca dos céus infernais, ficará claro se ele realmente é o discípulo do demônio celestial. Sério? Mas por que aquele bastardo está agindo como nosso representante? Acho que não temos mais ninguém que possa ser educado. Ele é da família Moyon. Embora ele seja um filho ilegítimo. O quê? Aquele filho de uma pata é da família Moyon? Ei! Por que você está tão surpreso? Eu disse isso dezenas de vezes antes. Tanto faz. Um rio é um rio, uma montanha é uma montanha, e uma cabeçadura ainda é uma cabeçadura, não importa o quanto você tente educá-la. O que você está falando? Estou dizendo que sua existência cancerosa é comparável às artes venenosas do clã Sichuan Tang, Espada Demônio.
Como prova disso, atualmente estou sofrendo de câncer. Você é um ser incrível quando considera que eu dominei a imunidade a 1000 venenos. Oh! Isso é um elogio? Fudido filho de uma pata cabeçadura. O demônio sangrento tossiu. Então, ele olhou para os membros do culto que estavam devolvendo o olhar. Era um olhar muito digno. Ele parecia estar silenciosamente pressionando os outros para calarem a boca. No entanto, o demônio da espada e o demônio fantasma da chama inclinaram suas cabeças. O que vocês estão olhando? Vocês querem ir. Vocês estão sendo rudes. Vão olhar para outro lugar. É uma sensação nojenta. O demônio sangrento virou a cabeça novamente e olhou para mim. Seus olhos pareciam dizer algo como: nada de estranho aconteceu agora. Eu ri um pouco. Isso mesmo. Originalmente era esse tipo de lugar. O culto demoníaco era formado por pessoas que, em sua maioria, não eram educadas, recorrendo à força de seus corpos. Minha mestre era refinada e graciosa, mas, no geral, os membros do culto demoníaco eram naturalmente ignorantes sobre etiqueta e boas maneiras. Eu não saquei minha espada. Eu não queria portar uma arma enquanto segurava o corpo da mestre. Em vez disso, cobri minha mão esquerda com aura e acertei. O ataque atingiu o campo de neve. O demônio sangrento, que agia como representante do culto demoníaco, e os membros do culto que estavam clamando por todos ficaram em silêncio. No campo de neve, meu ataque cavou um vale profundo no solo que parecia uma ferida. Não terminei mostrando a eles apenas a primeira técnica. Segunda forma. Terceira forma. Quarta forma. Todas as técnicas que aprendi ao extremo, concentrei-me na ponta dos dedos. Nosso ambiente ficou quieto. Foi graças a vislumbrar a batalha desesperada entre a mestre e Bah Orion? De repente, o poder dos meus golpes ficou mais forte do que antes. Isso foi outra coisa que a mestre providenciou. Ainda não aprendi totalmente as outras técnicas. Seria constrangedor mostrar para vocês. Esse tanto está tudo bem? O demônio sangrento ajoelhou na neve. Saúde o sucessor do caminho demoníaco. O novo demônio celestial. Atrás dele, o demônio fantasma da chama, o Lorde Demônio Volion e o demônio espada se prostravam, um após o outro. A neve estava esmagada sob seus joelhos. Todos os membros do culto que sobreviveram à batalha do bem e do mal caíram de joelhos no campo. Saudamos o sucessor do caminho demoníaco. Nosso líder de seita. Eu lentamente abri minha boca. O título de demônio celestial é demais. Já sou conhecido como Rei da Morte e gostaria que o título de mestre estivesse para sempre em seu nome. Contudo, chamar-me de líder da seita também é excessivo. Eu virei minha cabeça. Ao meu lado, Bah Orion estava em silêncio, braços cruzados e olhos fechados. Ele provavelmente estava repassando a partida contra a mestre em sua mente. Eu olhei para o rosto de Bah Orion, então disse aos membros do culto: ainda estou carente em muitas áreas. Não tenho nada que possa lhes ensinar. Como posso me chamar de líder da seita? O demônio sangrento parecia estar perdido. Demônio celestial Nin, em toda a sua vida, nunca escolheu a pessoa errada. Já que ela o aceitou como seu discípulo direto, você certamente está apto para ser o próximo líder de seita. Obrigado. No entanto, me considero ainda insuficiente para assumir o manto de líder do culto. Os membros do culto começaram a murmurar. Bem então, como devemos nos dirigir a você? Não podemos continuar chamando você de senhor. Jovem mestre, alguém sugeriu. Não podemos chamá-lo de jovem mestre? Era o demônio fantasma da chama. Ele foi o cultista que disse que cederia 3 turnos ao monge Shaolin. Seu nariz ainda estava quebrado e rastros secos de sua hemorragia nasal estavam em seu lábio superior. Chamar alguém de jovem senhor ou jovem herdeiro é bastante comum. Se você está apenas dizendo que ainda falta para se tornar o mestre de nosso culto e não que está recusando ser, não há problema em chamá-lo de jovem mestre. Eu concordei. Isso era aceitável. Isso soa bem. Os cultistas suspiraram de alívio.
Eles me olharam com expressões mais confortáveis. Jovem mestre. Eu gostaria de agradecer formalmente. Não sei que tipo de técnica você usou, mas todos nos lembramos de ser mordidos pelo Jiangxi. Se não fosse pelo jovem mestre, não teríamos sido capazes de terminar a batalha do bem e do mal e mostrar nossa lealdade ao demônio celestial Nin. O artista marcial fez uma reverência. Eu sou o rank 1 dos 4 Lordes Demônios. Demônio sangrento. Eu comando todos os guardas de sangue. Em nome deles, eu juro lealdade ao jovem mestre. Dezenas de cultistas se curvaram junto com ele. Eu sou o rank 1 dos 4 Lordes Demônios. Demônio Fantasma da Chama. Eu comando todos os membros do Esquadrão Memorial. Juro lealdade ao jovem mestre. Primeiro dos 4 Lordes Demônios. Lorde Demônio Volion. O Esquadrão Cadáver da Sombra jura lealdade ao jovem mestre. Eu sou o Demônio da Espada. Com o Esquadrão de Assassinatos, prometo nossa lealdade. Dezenas mais. Eu lentamente coloquei a mestre no chão. A mestre parecia uma flor desabrochando no campo de neve branco. Colocando para baixo a única pétala de peônia, me curvei para os membros do culto demoníaco. É meu desejo que, enquanto minha vida não acabar, a doutrina das sombras continue. Foi naquele momento. Estágio concluído. Você concluiu a missão, refaça o mundo. Volume 1. Quanto tempo se passou desde que ouvi essa voz? Hoje, o estágio do 22º andar foi concluído. Anunciando a todos novamente. Hoje, o estágio do 22º andar foi concluído. Realmente pareceu muito tempo desde que ouvi isso. Calculando desafiantes. Cálculo concluído. Não relaxando minha postura, eu falei. Tenho um pedido para todos. Por favor, cuidem do funeral da mestre. Os 4 desafiadores estão sendo anunciados. A montanha de neve, dividida em 2 ao aceno da mestre. Personagens foram gravados no céu acima dos picos das montanhas. Nível do ranking de contribuição. Classificação 1. Rei da Morte. Classificação 2. Alquimista. Classificação 3. Víbora. Classificação 4. Rei da Medicina. Não façam um funeral chique. A mestre não gostaria que fosse assim. A mestre ficará feliz se vocês ficarem onde estão até o fim do funeral. Para a mestre, por favor, ponto. Por favor. Eu não terminei minha frase. Eu não precisava, nem poderia terminar. Em um piscar de olhos, eu não estava mais no campo de neve. Bem-vindo. Rei da Morte Nin. A grande biblioteca de todas as coisas. Eu estive esperando ansiosamente por você. A constelação, o bibliotecário, sorriu e olhou para mim. Parabéns! O bibliotecário estava flutuando no ar. Suas mangas de 5 metros esvoaçavam como barbatanas de peixinho dourado. A última palavra nas crônicas do demônio celestial foi por favor. A palavra por favor é um desejo para alguém. Desejo, oração. Na seita demoníaca, eles memorizaram como Baraya. Por favor e Baraya podem ser considerados sinônimos. Nesse sentido, é um final muito adequado. Apenas um momento. Terminei a longa palestra do bibliotecário. Tive uma sensação de desconforto. Esta foi minha segunda vez na grande biblioteca. Passei várias noites lendo livros. Eu tinha me familiarizado bastante com este lugar. No entanto, pude ver claramente algo diferente da última vez. Por que todos os outros caçadores desmaiaram? Os caçadores que participaram do desafio do Apocalipse. Todos os 250 deles, caçadores que tinham títulos e apelidos, estavam caídos no chão. O bibliotecário ergueu o canto da boca. Não se preocupe. Acabei de colocá-los para dormir um pouco. Colocou eles para dormir. Sim. É uma fragrância inofensiva para o corpo humano. O bibliotecário estendeu a mão. Dezenas de livros flutuaram ao redor da constelação. Um deles era um livro intitulado A História da Cidade de Eonia.
Existem muitos mundos como o seu que se comunicam por meio de palavras, mas também há mundos que se comunicam por meio de canções e outros ainda que se comunicam por meio do perfume. Neste Apocalipse, as pessoas falam com o cheiro da raiva, o cheiro da tristeza e o cheiro da alegria. Claro, também há um cheiro de sono. Eu estava tenso e alerta. Ah, por favor, não me olhe com esses olhos. Eu queria falar com o Rei da Morte Nin, então deixei o ambiente quieto por um tempo. Que tipo de coisa você vai me dizer depois de fazer meus colegas desmaiarem? Ah, colega. Como esperado, Rei da Morte Nin. Você pode considerá-los uma bagagem cansativa e inútil, mas diz isso com tanta naturalidade que pensa neles como colegas. Não tenho escolha a não ser derramar outra lágrima no admirável coração do Rei da Morte Nin. Eu pude ver cada movimento que seu grupo fez daqui. Parecia um filme. Foi uma cena comovente e emocionante. Mesmo. Todos aqui teriam recebido você com entusiasmo. O bibliotecário deu uma risadinha. Mas se eu deixasse, demoraria muito para que eu pudesse falar com você. Já que minha vez seria adiada por muito. O bibliotecário encolheu os ombros. Tive que acalmar os outros por um momento para poder falar com você. Não se preocupe. Mesmo que pareça assim, usei o método mais moderado para colocá-los para dormir. Foi difícil acreditar. Eu olhei ao meu redor. Eu vi a bruxa. Ela estava encostada em uma estante com seus longos cabelos soltos. Aproximei-me da bruxa e procurei levemente seu pulso. Obrigado, Deus. Sua pele parecia bem e sua respiração estava normal. Depois de verificar se meu colega estava bem, olhei de volta para o bibliotecário. Se você tem algo a dizer, diga rapidamente e acorde a todos. Você não está com pressa demais? Quero falar mais devagar com nós dois. Eu deliberadamente deixei os outros desafiadores para convocar apenas você. Ainda não terminei tudo no 22º andar. Eu também tenho que encontrar uma espada. Os olhos do bibliotecário pareciam uma meia-lua de cabeça para baixo. Você pode investigar mais tarde. O ar estava cheio de tensão. O bibliotecário era pequeno, então algumas pessoas podem desprezá-lo. No entanto, ele era alguém que poderia invocar monstros estranhos de outro mundo à vontade. Ele não engoliu 50 caçadores de uma vez da última vez? Não importa o quanto eu tenha aprendido sobre a arte demoníaca dos céus infernais, vou perder com certeza se lutar contra ele agora. Eu engoli minha saliva. Sobre o que você quer falar? O sorriso do bibliotecário se aprofundou. É uma história muito íntima. O bibliotecário agitou as mangas e caiu no chão. Ele se aproximou de mim e puxou algo de suas mangas. Era uma tesoura. Por que tesoura, de repente? Seu cabelo é bem comprido. Rei da Morte Nin. Vou aparar para você. O bibliotecário andou na ponta dos pés e começou a cortar meu cabelo com um recorte. Ele não cortou muito. Talvez cerca de metade do cabelo da parte de trás da minha cabeça? O bibliotecário colocou o cabelo cortado em uma bolsa de seda vermelha. Suas unhas também são longas. É um grande problema se alguém que afirma ser um artista marcial não se importa com suas unhas. Vou cortá-las. O bibliotecário puxou outro objeto de suas mangas. Era um cortador de unhas. O bibliotecário agarrou minha mão direita e cortou minhas unhas. Ele fez todas elas, do mindinho ao polegar. E cada unha foi colocado em uma bolsa de seda diferente. Ei, bibliotecário Nin. Sim. O que você vai fazer com isso? Rei da Morte Nin. O bibliotecário curvou as costas. Ele se ajoelhou no chão. E, como se fosse natural, ele tirou meus sapatos. Diga que você realmente gosta de alguém. Mesmo. Vou tentar. Por quê? Não há nada que você não goste nessa pessoa, dos pés à cabeça. É amor. É realmente um amor nobre e puro. Mas o problema é que a pessoa não existe na realidade, mas apenas no papel. É um personagem que existe apenas em um romance. O bibliotecário tirou minhas meias. Mas então, Tada. Que providência é essa?
Meu personagem ideal de romance apareceu na frente dos meus olhos. Agora, neste momento, o que você acha que eu sinto sobre o Rei da Morte Nin? O bibliotecário disse sério, enquanto ele segurava um cortador de unha. Sim. É isso que isso é. É assim. O que é o quê? Ah. Não se mexa. O que você está fazendo? Se você se mover, meu cortador de unhas pode deixar cicatrizes nojentas em seu dedo do pé parecido com mármore. Isso seria um grande problema. Por que você está ficando com raiva de mim? Afaste-se de mim agora. Espere um momento. Um momento, por favor. Vou parar apenas com o seu dedinho do pé. Apenas uma unha. Você pode admitir isso, certo? Por que uma constelação está agindo como um pervertido? Ah. Se você não quer me dar as unhas dos pés, que tal 3 pelos da sobrancelha? Só então eu percebi a fonte do meu desconforto. Você não era do tipo que falava tão educadamente antes. Isso mesmo. O Constelação, o bibliotecário, não usava títulos honoríficos como Nin. Ele costumava falar enquanto olhava para nós. Definitivamente era assim que costumava ser, mas agora, por algum motivo, ele estava usando títulos honoríficos para mim. Foi por isso que senti que algo estava errado. Use seus padrões normais de fala. Os lábios do bibliotecário tremeram. Impossível! Como eu poderia, uma criatura humilde, ousar falar assim com o brilhante Gonjanin? Isso era uma loucura. O bibliotecário quer cortar sua unha mindinha. Totalmente louco. Enquanto eu estava lutando, determinado a não entregar minhas unhas para o bibliotecário, cartas surgiram na minha frente. Estado psicológico, unhas dos pés. Se possível, eu deveria pegar suas sobrancelhas também. Eu gostaria de pedir a ele um pouco de cabelo para a barba depois que ele crescer uma barba, mas provavelmente não vai funcionar. Brilhante Gonjanin. Brilhe. 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 Que protagonista brilhante! Eu quero fazer de você um marcador e mantê-lo para sempre. Ele está louco. Foi assustador. Um índice de favorabilidade de 95. E a cena do que acontecia quando o índice de favorabilidade atingia esse nível estava se desenrolando na minha frente agora. Gonjanin. Até te conhecer, eu era apenas o cego Shinbonsa. O bibliotecário gritou, agachando-se enquanto agarrava as solas dos meus pés. Eu era surdo até ouvir você falar. Os olhos do bibliotecário pareciam brilhar enquanto ele tentava cortar minha unha do pé. Você é minha luz. Você é minha música. Seus olhos eram assustadores. Já que seu nome significa Confúcio, terei prazer em me converter ao confucionismo. Serei um estudioso apenas para você. Um rei precisa de um criado amigo que compartilhe suas opiniões. De hoje em diante, sou um estudioso confucionista que apoia Gonjanin. Ei! Apenas ei! Que tipo de estudioso demente tenta coletar os cortes das unhas de alguém? Eu queria fazer essa pergunta ao bibliotecário, mas parei quando vi seus olhos e percebi. Ele não estava em seu juízo perfeito. Seus olhos mostraram que não importa o que eu dissesse, ele claramente iria ignorar. Em primeiro lugar, sua respiração estava irregular. Se você continuar agindo assim, não vou entrar em mais nenhum apocalipse. Pausa. O bibliotecário soltou meus pés. De forma assustadora, seus dedos ainda se contraíram mesmo quando ele parou de mexer nos meus pés. Ele estava louco? O bibliotecário ponderou sobre seus pensamentos como um estudioso em profunda tristeza. De fato, é uma ameaça eficaz. Por um momento, fiquei aliviado por minhas palavras terem funcionado. Mas, analisando o personagem de Gonjanin, isso nunca vai acontecer. O quê? É porque Gonjanin sabe. Existem muitos outros personagens, como o demônio celestial, que estão definhando injustamente nos outros apocalipses. Considerando a personalidade de Gonjanin, você não será capaz de resistir a ajudar essas pessoas. O bibliotecário sorriu. Não menospreze o maníaco por Gonja.
Eu conheço Gonjanin melhor do que você mesmo. Posso descrever as barras de energia que Gonjanin comeu no primeiro dia em que você entrou nas crônicas do demônio celestial. Que mão você usou para fazer isso? Que tipo de expressão você tinha? Tudo em 2 páginas. Ele deve estar louco, certo? Isso é loucura. Ele é maluco. Agora, Gonjanin, seja obediente e me dê o que você deve me dar. Eu estava sendo extremamente consciente quando não te forcei a dormir com o cheiro. Também estou chocado com a sua consciência. Gonjanin não consegue entender. Ninguém nunca me entendeu antes. Ah, que pena! Quão terrível é eu nunca ter sido compreendido na minha vida. Quão frio é esse coração humano? Mesmo assim, se eu entendo Gonjanin, afaste-se de mim antes que eu diga eu te odeio. Ponto. Desta vez, o bibliotecário realmente parou. Dê 5 passos para longe de mim. Caso contrário, eu realmente direi. O bibliotecário recuou docilmente. Por favor, use sua maneira normal de falar. É meio nojento. Sério. E, por favor, devolva meu cabelo e minhas unhas. Não posso. Você está sendo completamente irracional. Sua velha maneira de falar havia retornado. O bibliotecário estava chorando enquanto apertava as bolsas de seda com força. Prefiro que você corte minha cabeça. Não. Espere, só um momento. Gonja. Agora, isso era uma hipérbole. Por favor, não faça essa expressão, como se você realmente estivesse decidindo se corta ou não minha cabeça. Isso vai ferir seriamente meus sentimentos. Como um hamster desanimado, o bibliotecário começou a murmurar. Eventualmente, consegui acalmá-lo. Depois de queimar uma bolsa de seda com coisas desagradáveis, havia um grito terrível envolvido. O bibliotecário e eu conseguimos começar a conversar de verdade. Foi magnífico. Primeiro, o bibliotecário revisou as crônicas do demônio celestial recém-concluídas. Sua dedicação ao demônio celestial foi verdadeiramente admirável. Eu pude ver o final quando você se tornou seu discípulo. Mas você não parou por aí. A batalha final do bem e do mal. A maior de todas as lutas. Sim, o demônio celestial deve ter se sentido como se estivesse comendo sorvete de chocolate doce. O mundo das crônicas do demônio celestial foi transferido para o 22º andar. Sim. O bibliotecário sorriu. Outros caçadores poderão entrar no 22º andar. Eles também poderão aprender habilidades olhando os textos armazenados em Shelmugvan. Tudo graças ao seu trabalho, Gonja. Eu coloquei minha mão no meu queixo. Havia algo que eu estava pensando enquanto estávamos no Apocalipse. Eu quero te perguntar isso. Pergunte-me qualquer coisa. Eu responderei quase tudo. Pare de tentar tirar meus sapatos sorrateiramente como se não houvesse nada de errado. Por que as crônicas do demônio celestial eram um apocalipse? O bibliotecário inclinou a cabeça para o lado. Minha pergunta parecia não ser familiar para ele. Por quê? Um livro precisa de um motivo específico para ser um apocalipse? Eu penso que sim. Eu coloquei meus sapatos de volta. Bibliotecário Nin, você gosta de finais felizes? Ou você prefere finais tristes? Ambos têm seus méritos, respondeu o bibliotecário imediatamente. Um final é como um porto onde a vida dos personagens chega ao fim. A vida pode ser feliz ou difícil. Um leitor comum quer que os personagens sejam felizes, mas eu também quero abraçá-los com força quando eles falham ou ficam tristes. O que significa que mesmo finais infelizes ainda são conclusões adequadas. Sim. Obviamente. É por isso que tenho mais perguntas. Eu agarrei o pulso do bibliotecário, que estava tentando ir pelas minhas costas, e tirei a tesoura. O bibliotecário pulou para cima e para baixo, tentando pegar a tesoura de volta, mas não era alto o suficiente. Mesmo se eu não interferisse, as crônicas do demônio celestial teriam uma conclusão adequada. Mesmo que seja triste. O mestre e o Lord Morin deram o seu melhor até o fim. Eles continuaram se esforçando. Mesmo que o Lord Morin morresse primeiro e a mestre enlouquecesse.
A mestre ainda chegou à conclusão. Eu olhei nos olhos do bibliotecário. Por que as Crônicas do Demônio Celestial foi incluído como um apocalipse? Diretor da Biblioteca Nin. Por que a morte do Lord Morin e a loucura da mestre não contam como um final adequado? Na verdade, eu estava pensando sobre essa questão desde que vi o conto de fadas, Eu e Nosso Bode Expiatório. Além de eu aceitar ou não o final, o mundo parecia ter chegado a uma conclusão lógica. A constelação ficou em silêncio. Na biblioteca, havia apenas a respiração silenciosa dos caçadores desmaiados. Entre o subir e descer do peito dos caçadores, o bibliotecário estava sem expressão. Eu queria ver um final feliz por algum motivo. Algo como esse motivo não funcionaria. Se você não gostar do final, o bibliotecário Nin pode consertá-lo sozinho. O bibliotecário Nin é forte. Aos olhos de um caçador como eu, você parece onipotente e onisciente. Mas, mesmo assim, em vez de consertar o apocalipse, você nos enviou. Em outras palavras, essa constelação era um leitor. Ele era um leitor que não queria intervir na história, mas apenas recebê-la como ela era. Ele não tinha nenhum desejo de ser um escritor. Ele poderia corrigir os erros, mas se recusou a fazer isso. Um leitor que jamais interviria. Devo fazer uma análise de personagem, também? Uma pessoa meticulosa como você não chamaria algo de apocalipse só porque o final foi estranho. As Crônicas do Demônio Celestial e o outro apocalipse também. Na verdade, há outra razão pela qual os apocalipses são classificados como tal. Você não vai simplesmente deixar isso passar. O bibliotecário sorriu amargamente. Me siga. O bibliotecário agarrou minha mão. Com a outra mão, ele pegou um livro. O título do livro era Crônicas do Demônio Celestial. Eu vou te contar a verdade sobre os apocalipses. A constelação abriu o livro. Então, minha visão foi coberta de luz. Quando abri meus olhos, estávamos no mundo dos campos de neve. Porém, não precisávamos andar na neve. O bibliotecário ainda segurava minha mão com força, suas mangas compridas tremulando como as asas de gansos selvagens no céu de inverno. E se? Sobre o campo de neve. E se o vírus zumbi fosse uma doença que se desenvolveu por conta própria em As Crônicas do Demônio Celestial? Se for esse o caso. Como você disse, eu nunca teria chamado este lugar de Apocalipse. Cruzamos uma montanha de neve. Que significa? O vírus zumbi não se originou aqui. É um contágio que veio de fora. É como se o novo mundo fosse invadido por forças externas. O bibliotecário soltou um suspiro branco. Lá, você pode ver. Era um pico de alta montanha. A montanha sagrada deste mundo. No topo da montanha, que chegava até o céu, havia algo enorme. Brilhante detectou uma energia sinistra. A espada sagrada em minha cintura tremeu. Observando isso, o bibliotecário disse: parece que sua espada também pode sentir isso. Isso não é incomum. Já que sua espada originalmente era uma constelação inteira. É fato que alguém reconhece rapidamente outros que estão em posições semelhantes a ele. Uma posição semelhante. Gonja. Você já viu a forma caída de uma constelação? Caída. O rei demônio da chuva de outono. Petra. Sim, eu já vi. Então, você já viu o corpo deixado para trás pela morte da constelação? Como esperado, você não viu. O bibliotecário tinha um sorriso solitário. É uma visão bastante rara, então aproveite esta oportunidade para ver isso. Isso era um dragão. Mais precisamente, era o cadáver de um dragão. Um dragão estava morto no topo da montanha. O couro, que antes era liso como seda, foi queimado em preto. Os chifres da cabeça do dragão farfalhavam como carvão. Sua pérola mágica, quebrada em duas, foi enterrada na neve. Também. Brilhante detecta a presença de suas irmãs. Havia uma espada enfiada no meio de seu peito. Brilhante diz que é a segunda irmã da espada do guardião, a espada da compaixão. Uma energia negra, Taki, fluía da espada.
Se estivéssemos falando sobre suas características, poderíamos chamá-la de aura. No entanto, não era uma aura normal. Era semelhante ao que cobria o rei demônio da chuva de outono. Não, era mais sombrio do que isso. O taqui insurgente envolveu o dragão e cobriu o topo da montanha nevada. Quando a neve branca caiu no pico da montanha, o taqui imediatamente a infectou e a tornou preta. Isso dói. É doloroso. Os olhos escuros do dragão negro pareciam gemer. Isso dói. Isso dói, e é agonizante. É doloroso. Isso dói. É amargo. Isso dói. Por um momento, fiquei sem palavras. Você não disse que isso estava morto? Lá, aquele dragão ainda está vivo agora. Já está morto. O que você vê e ouve nada mais é do que o ressentimento de um cadáver. Quando uma existência atinge o nível de uma constelação, eles não podem morrer graciosamente, mesmo que morram. Nós dois pousamos no pico da montanha. O dragão negro estava gemendo sem parar. Olhando para a morte de uma constelação, os olhos do bibliotecário pareciam estar cheios de arrependimento. A praga que seu grupo chamou de vírus zumbi. A verdadeira natureza disso é uma maldição. Uma maldição. Sim. É a maldição deixada quando a constelação deste mundo das artes marciais, o dragão amarelo que fica no lago da dinastia, morreu. É um ressentimento por não poder morrer, mesmo estando morto. Mesmo que eles já tenham morrido, o cadáver permanece e deve suportar mais agonia. Quando foram infectados com tal maldição, as pessoas deste mundo se tornaram Jiangxi. Eu olhei para o cadáver do dragão. Isso dói. O hospedeiro do vírus. O epicentro da maldição. A doença que destruiu este mundo começou com aquele cadáver. No final, a mestre morreu por causa da maldição do dragão. Se a constelação não se apunhalou no coração, significa que outra pessoa a matou. Isso faz sentido. Quem é o culpado? Você já tem uma boa ideia de quem fez isso. Eu cerrei meus dentes. Lefanta e Jin. Correto. O bibliotecário acenou com a cabeça. Seu apelido é o assassino de constelações. Ele é uma pessoa que ultrapassa as fronteiras do mundo e mata constelações. Brilhante disse que uma constelação era como o representante de um mundo. E um mundo que perdeu sua constelação é como um castelo que perdeu suas muralhas. A probabilidade de enfrentar uma destruição insolente aumenta. Um mundo onde o representante morreu e todos os seus habitantes desapareceram. Por que ele matou constelações comuns? Ele fundou o Império Eijin, então ele deveria agir discretamente como imperador de seu próprio país. Por que ele está arruinando mundos? Isso é algo que não posso responder. O bibliotecário olhou atentamente para o meu rosto. Sou apenas um leitor. Você apontou para mim e me chamou de onisciente e onipotente, mas isso não é verdade. Posso ser onisciente, mas não onipotente. Posso saber a verdade de um mundo, mas não posso intervir nele. O bibliotecário, que havia falado de forma autodepreciativa, de repente apontou para minha cintura. No entanto, você é diferente. A espada pendurada ao meu lado. Você, que pode intervir, está intervindo novamente. Quer você queira ou não, você está consertando coisas que outra pessoa quebrou, uma por uma. Uma vez, é uma coincidência. 2 vezes, é uma conexão. Mas com a terceira vez, torna-se uma inevitabilidade. Você salvou um império que foi abandonado pelo assassino de constelações. Você pegou a constelação destruída pelo assassino de constelações e agora, você veio a um mundo levado ao colapso pelo assassino das constelações, disse o bibliotecário. O meio de matar o dragão amarelo do lago da dinastia foi cruel e enjoativo. Uma pessoa comum não pode nem mesmo tocar aquela espada. Mas você pode. Gonja. Você criou uma inevitabilidade com suas coincidências e conexões. Eu olhei para o cadáver do dragão negro novamente. Eu murmurei em minha mente. Brilhante. A espada sagrada tremeu um pouco. Brilhante responde, sim, guerreiro. Como faço para coletar a sua espada irmã? Brilhante diz,
Você só precisa puxá-la para fora e tocar na espada, irmã. Tudo bem. Desembainhei minha espada. O ar de inverno se abriu. Eu golpeei a espada embutida no peito do dragão negro com minha espada. A deusa guardiã absorve um pedaço de si mesma. Em um instante, minha espada foi cercada por luz. Uma luz fluiu de minha espada e cobriu o dragão negro. A espada da compaixão resiste à absorção. No entanto, havia uma quantidade substancial de energia rebelde trabalhando contra mim. Uma malícia sombria me inundou como uma monção de verão de esgoto. Era como uma pantera negra que dormia silenciosamente e foi despertada por um toque. A espada da compaixão está perplexa. Ela censura sua irmã e pergunta se ela traiu Lefanta e Jin. A deusa guardiã está confortando sua irmã. A luz da espada sagrada e a sombra do dragão negro se fundiram desordenadamente. A espada da compaixão exige que o novo proprietário prove a si mesmo. Nenhum dos lados simplesmente recuaria. O poder da constelação é grande. Nunca deve ser dado a uma pessoa não qualificada. A espada da compaixão ainda não o reconhece como um novo senhor. Tudo bem. Eu olhei calmamente para a espada incrustada no peito do dragão negro. Você tem um ponto. Mas como devo provar meu valor? Taki continuou a vazar do corpo do dragão negro. Estava latejando. A malícia era incomparável com o que havia antes. E essa malícia tomou forma. Um anjo negro. Era um anjo feito de água com fuligem dos pés à cabeça. Eu sou um fragmento feito da compaixão da deusa. Se você quiser provar que pode ser o ídolo de alguém, você deve provar que pode ter compaixão. O anjo inexpressivo abriu suas asas. Até mesmo aquelas asas pareciam turvas. Cuspe preto pingou das duas asas abertas. Peço que você deixe sua mente e corpo comigo por um tempo. Por que eu deveria? Para espreitar as suas memórias. A luz emitida pela espada sagrada tornou-se um pouco mais brilhante. A deusa guardiã não pode concordar com isso. Se vocês viajarem juntos, acabará vendo as qualificações do guerreiro Nin para ser o novo proprietário. Não há razão para correr riscos desnecessários. Não. Está bem. Eu embainhei a espada. Não posso carregar uma espada na cintura que não acredita em mim. Mesmo que seja a maior espada do mundo, eu não seria capaz de suportar a inquietação. Venha! Venha e olhe minhas memórias ou o que quer que seja até que você esteja satisfeita. Foi o momento em que abri bem os braços. A espada da compaixão está testando sua compaixão. As duas asas do anjo cobriram minha visão. Como uma mãe pássaro enrolada em seu filhote, enormes asas negras cercaram meu corpo. Estava escuro em todos os lugares. Então, uma cena de sonho apareceu na minha frente. Homem gentil. Um jardim em chamas. Mantenha-se firme. Coitadinhos. Um paraíso envolto em fumaça. O mundo inteiro ficou vazio. Um campo de neve em que as peonias floresciam vermelhas. Você é meu discípulo. O jardim, o paraíso e o campo de neve passaram rapidamente por turnos. De repente, minha visão escurecida tornou-se brilhante. As asas do anjo que cobriam meus olhos haviam sumido. O anjo negro rapidamente juntou suas asas e olhou para mim. O fragmento da constelação ainda não tinha expressão. No entanto, os olhos negros sob suas sobrancelhas escuras não conseguiram esconder sua perplexidade. Você é. Eu não sou perfeito. Eu falei primeiro. Eu sou fraco pela boa vontade dos outros. Eu quero ganhar o favor deles. Posso ser um pouco irracional por causa disso. Eu realmente amo ser elogiado e luto porque quero que os outros me vejam como uma boa pessoa. Talvez seja minha fraqueza. O fragmento da constelação fechou a boca. E seu antigo dono também não era perfeito. 1. Continua no próximo episódio. Obrigado a todos que assistiram até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal.